E vocês contaram coisas muito pessoais de vocês, assim, e tal, e foi bem legal isso, assim, a gente gravando, a gente vendo depois, a gente gostou muito, por isso que a gente quis fazer essa junção de vocês Que dois aí, pra gente, Pô, pô, da hora falar demais. muito mais disso, que tem muita gente que tem muito curioso, né? E tem muita gente que se aproveita também muito do assunto para poder criar coisas que não existem, acaba até queimando um pouco. Quem Desinformação, realmente faz o corre, quem É. realmente vive a parada, quem realmente vai teve atrás, né? experiências reais, né? Então acho que é muito legal a gente trocar essa ideia, até pra gente poder levantar essa bandeira da parada que é real, que não é desinformação, tá Sim, ligado? claro. E eu gostei aí que vocês vieram e vamos falar bastante disso. E vamos falar. A gente trocou muito, falamos muito, não muito, né? Mas no final do seu episódio, Ranada, a gente falou muito sobre esse lance da Suméria. É. E eu não sabia dessa parada, mano. Cara, Que, primeiro... cara, eu fiquei Não, a Suméria, indignado, puta, é ali, né, na Mesopotâmia, né, tipo... É que assim, né, hoje tem o Iraque, o Irã, né, o Oriente Médio ali, a gente vê essa região toda, mas a mesma região, né, conforme foram passando os tempos, elas tinham outras denominações, outros nomes, né, e tinha a Pérsia ali, que era o Irã, antigamente, e antes mesmo ali tinha Uruk, tinha Eridu, né, que é muito falado ali na Suméria, mas a Suméria é interessante, cara, porque nem você tá falando das paradas de desinformação. não, também de desinformação, mas tipo assim, de ufologia mesmo, né? Sim. Tipo, a Suméria tem uma parada interessante, porque os sumérios, eles têm os Anunnakis, né? A palavra Anunnaki significa que os caras que vieram do céu pra terra. Então, tipo assim, como é que você vai interpretar isso, né, cara? Tipo, como assim do céu pra terra? De onde, né? A partir de onde e tal. E aí você começa a ir vasculhando, vai cavucando ali, começa a entender o porquê das coisas. E, cara, do céu pra terra, eles vieram de algum outro lugar externo. Então eles são extraterrestres, por exemplo, se for né, puramente... Isso. Só não querendo te cortar, né? Mas só tentando mostrar assim. Fica meio polêmico falar desse jeito, né? Mas Jesus é um extraterrestre. Ó, quando fala isso. Cara, porque ele Ô, veio minha mãe em de casa vendo fora isso, cara, fudeu. extraterrestre. A tia da igreja Ele vê veio isso aí. Ele veio de fora da Terra, Sim. entendeu? É só, tipo, a denominação da palavra, assim. Então, querendo ou não, sim. ele é um extraterrestre, entendeu? Mas nessa denominação... Calma, gente, pelo amor de Deus. Você quis começar com polêmica, você começou bem, cara. Eu mal... Estamos começando. Mas né? é real, cara. Isso é muito louco, porque que a gente fala da Suméria, tipo, remonta a pelo menos, né, que eles acharam uma biblioteca soterrada no deserto, cara. Imagina você tá nas areias do deserto, aí vai uns arqueólogos doidos lá, uns franceses, inglês, sei lá, desses caras que vem doidão, pô, vai cavucando ali, acha um negócio, puta, entra lá na parada, tem milhares de tabletinhas de argila, numa escrita que, é o que eu falo, né? Enquanto eu era pequeno, a minha professora dizia que a língua mais antiga era o aramaico, que era a língua que Jesus falava e tal. Mas essa língua suméria, ela é muito mais antiga ainda. E assim, foi uma descoberta de 40, 50 anos atrás. Acho que até mais, vai. Mas é recente, assim. Você fala nem um século de descoberta e de estudo, inclusive, de uma língua totalmente desconhecida. Então você tem todo esse trabalho... Eu acho que se ninguém sabe o que aconteceu, mas teve um pequeno poltergeist. Uma intervenção aqui. Vou pegar meu chapéu de alumínio. Então, isso é louco, cara. Antes de começar, eu tava falando, tem uns assuntos que eu espero que eles não derrubem a gente. Mas é muito louco. O Kaká falou, tem essa polêmica, mas também tem um estudo por trás, né, cara? Que eu falo, pelo menos 4.000 anos antes de Cristo, que é dessa região, e os caras acharem uma civilização que era, puta, super desenvolvida, Evoluída. socialmente mesmo, sabe? Politicamente eles tinham uma parada bem estruturada, tinham os 2 parlamentos, tinha essa parada de... Os caras inventaram a agricultura, a roda, a contagem do tempo, um sistema... sexagenal, tipo, por 6, por 60, né? Certo.
E aí você fica pensando, pô, cara, eu erro a tabuada, irmão. Os caras, tipo, observando os astros, os caras fizeram a contagem do tempo, por que que um minuto tem 60 segundos, por que que uma hora, 60 minutos, e assim vai, né? Tipo, o dia, a semana, o mês, 12 meses, um ano, cada mês do ano, se você for analisar a mesma contagem do calendário sumério mesmo, que é o que a gente herdou e usa até hoje, praticamente, principalmente, até no Ocidente mesmo, né? Tem o calendário chinês também, Sim, que aí é uma outra, a gente vai para outro caminho. Mas para Suméria, cara, imagina você 6.000 anos atrás, observando os astros, e você consegue, sabe, computar ali, tipo, medir o tempo, e eu acho assim, é demais, cara. A gente tava falando tem as pirâmides, tem a esfinge, por exemplo, eu tava falando de a esfinge, por exemplo, 12.000 anos atrás ela estava alinhada com a constelação de Leão, e ela tem um corpo de leão, e eu tava falando uma curiosidade pro Kaká antes, que hoje é a terceira, né, a terceira cabeça de Faraó. Então teve os faraós ali das dinastias, que os caras com a megalomania, bota a minha cabeça ali, e aí, tipo, pô, 3 faraós fizeram isso, mas antes deles, entendeu? Qual que foi? Qual que é? Quem e o foi que porquê? chegou e fez mesmo. Então né? essa região, essas terras, aí tem outros lugares no mundo também, mas, tipo, humanamente isso é muito interessante, e aí tinha essa civilização suméria, os caras tinham os caras inventaram a roda, então, a agricultura, e a gente vai acompanhando, né, da evolução humana, pô, como é que o homem conseguiu o tempo ocioso para parar, pensar, refletir, filosofar sobre a vida, porque ele conseguia deixar de ser nômade, de ir atrás das caças e tal, e conseguiu se assentar ali nos lugares que eles escolhiam como assentamento, e começavam a agricultura e tudo mais. Então, tipo, cara, o berço meio que da civilização que a gente conhece, que a gente herdou e tudo mais, tem resquício deles até hoje, é esse, né? E aí você começa a ver a história deles, tipo, essa biblioteca que eles acharam, e aí que eu falo, cara, tem o Zecharia Sitchin, né, que é um dos principais aí, tem algumas divergências, tem vários teólogos, né, e teóricos, né, tipo, que vão estudar essa parada da Suméria, eles acabam divergindo um pouco, que é a questão da tradução, tá ligado? De uma língua totalmente nova. Então, cara, é difícil, né? Você pega sabe, como fala, um material enorme, vasto, assim, numa biblioteca, e tem que, além de vários fragmentos que eles acham pela região, eu acho interessante, cara, mas sobre os Anunnaki é isso que é louco, é os caras que vêm de fora, e aí a história deles, que é interessante, que tem uma história, tá ligado? Tem, inclusive, a epopeia de Gilgamesh, tem uma história que conta sobre o dilúvio. Um dilúvio, pô, imagina uma história dessa 4.000 anos antes de Cristo, e depois a gente vê na Bíblia hoje, tipo, tem as histórias do dilúvio, de Noé e tal. É muito louco, cara. Tem bastante coisa pra falar assim sobre a E Suméria. eu acho legal também as imagens que tem, né? Que tem até umas estátuas que mostram que As imagens do que seriam os Anunnaki, eles têm as asas, né? E eles tem uns que eles estão do lado deles tem um leão, é como se fosse um gatinho. Um gatinho, ele segurando um leão aqui, né? É o Gilgamesh, né? Ele segura um gatinho. Eu já vi essa representação, tem essa estátua, tipo, lá no Oriente Médio, no Irã e tal. Tem em outros museus, tem na China, inclusive. Mas eu já vi, tem uma representação, tipo, que tá lá o Gilgamesh lutando com um leão. Tem um leão lá que ele parecia até meio que do tamanho do cara, mas mesmo assim, pô, o cara do tamanho de um leão, o cara é meio grandinho. E o leão com uma flecha assim na cabeça, ele lutando. É o que o Kaká falou, eles têm muita grafia, muita imagem, muita ilustração, inclusive da astronomia. Tipo, num desses tabletinhos de argila, tem lá os deuses dele, tipo assim, tem Enki e Enlil, né? Mas o pai deles, acho que era Anu, e era a referência máxima lá. Aí tem lá uma entidade dessa numa tabletinha de argila, sentada, puta, grandona, e um monte de ser humano lá levando oferenda, sei lá, fazendo coisa. E as galera, tipo, mano, o tamanho da canela do cara, da cintura do cara. E do lado, assim, tinha uma representação do sistema solar com vários... Tinha o Sol ali, os planetas, né? E tinha mais um planeta adicional. E aí que entra a questão de fora para a Terra, né? Dos que vieram do céu para a Terra. Eles vieram de algum lugar, então tem uma origem. E essa origem, segundo eles, é Nibiru.
Ó que louco, aqui tem uma... Ó que da hora, que o Dão já trouxe o Olha lá, ó. Gilgamesh aí, ó. Esse rola aqui, colocar na live, essas imagens? Não, vai aparecer na câmera central. Ah, legal. Então, esse daqui é uma das imagens, tipo, ele segurando o leão. Esse é um leão, não é um gatinho. Mas esse é o gigante que vocês estão falando, né? É. Mas na Bíblia fala muito sobre os nefelins. Exato, Então, essa é a Será que referência. não seria uma referência? Exato. Ou de um ou de Isso, outro? isso, Eu fui muito atrás buscar disso e é total referência. Eles... Os anjos caídos. Os anjos posso estar falando caídos. besteira, Não, mas total. é que eles... os Néfilins. eles começaram a transar com as mulheres mulheres, eles normais, acharam- eles e acharam- começaram a nascer meio que umas Cara, anomalias, assim, né? Exato, foram as quimeras, né? Imagina os caras que vieram de outro planeta pra cá, os caras têm tecnologia pra fazer uma nave e sair do seu planeta e colar num outro. Sei lá, a teoria era que os caras precisavam meio que consertar a atmosfera do planeta deles, que tava indo pro cacete igual a nossa tá indo aí. Mas enfim, só que assim, o nosso sistema solar ele é harmonioso com todos os planetas rodando em volta e tal. E esse planeta, a teoria é que ele foi atraído para o nosso sistema solar, só que ele é um planeta errante. Enquanto tá todo mundo girando no sentido magnético ali do Sol e tal, e todo mundo, sabe, na sua rotação, a translação e tudo harmonioso, inclusive a gente que veio dos anos 80, 90, a gente pegou bem, viveu bem, tipo uma época de equilíbrio climático, né? Vamos dizer assim, tinha todas as estações certinhas, inverno é inverno, primavera, Agora já verão, não era. existe mais isso. Hoje o negócio a gente tá vendo que tá meio desbalanceado. E, assim, eu por exemplo, eu tenho visto isso há muito tempo e a teoria é que quando ele chega, ele arregaça. Tipo, imagina, tá todo mundo rodando horário e ele vem sentido anti-horário, sendo magnetizado pelo Sol. Só que, assim, a força magnética dele, ela arrebenta, ela vem, tipo, criando interferência com todos os outros planetas que vão se interagindo com ele. Então, esse equilíbrio climático que a gente tinha, segundo essa teoria, é que ele vem e dá uma desconfigurada. E há um tempo atrás eu vi o William Bonner falando que teve uma inversão magnética na Terra, tá ligado? Isso é coisa que o cara, saindo da Globo, você vai pesquisar um pouquinho mais, a galera que tá, eles já estão inteirados. Então, tipo, você pesquisar um pouquinho, você vê, você sabe que é real. Não, quem sou eu para dizer que é por causa de energia? É toda uma teoria que, cara, a gente vai estudando, nunca que eu vou falar que, cara, é isso e acabou. Mas, assim, são coisas que... Estão fazendo um pouco de sentido, né? Cara, tipo, é difícil você cravar, né, o que estão falando há 5, 6 mil anos atrás. Mas, se você se colocar na ótica e no lugar, no tempo dos caras, que nem tem uma passagem acho que é do livro de Enoque, eu não sei se que eles falam que é um livro apócrifo da Bíblia, né? E aí eles falam, tipo assim, o cara foi levado numa carruagem de fogo, acho que Elias também, né? Elias. Cara, o que é uma carruagem de fogo? Pros caras, eles não tinha, na época, não tinha carro, drone, moto, não tinha nem essas palavras inventadas, né? Então, tipo, era a forma que às vezes ele podia descrever o que ele entendia ali. A referência que ele tinha era uma carruagem. Então, veio um objeto do céu. O cara vai junto. Fogo, carruagem. O que a gente conhece como um veículo, né? Que leva as pessoas é a carruagem. Então foi o que foi passado ali. Veio uma carruagem e levou Elias. Uma vez eu fui só cortando também. À vontade. Eu fui num evento de ufologia e um padre palestrou. E ele... No evento de ufologia? De ufologia. Padre católico. E ele falou, eu vou falar justamente dessa passagem da Bíblia, né, que é de Elias, da carruagem de fogo. E ele até desenhou o que o Elias estava vendo, né? Que ele falou que ele via por baixo, ele via uma roda que girava e uma luz incandescente alaranjada, entendeu? Aí ele mostrando no desenho, falou, a roda ele imaginou que era a roda da carruagem e que tinha umas cabeças que também ficavam lá, que era mistura com cavalo e ser humano. Uns 4 cabeças. Né? 3, 4 cabeças. Só que ele trouxe o desenho, que ele era uma roda maior, aí ela ia diminuindo num formato mais piramidal, vamos dizer assim. E nisso ele mostrou que eram parecidos com as vimanas. As vimanas, cara,
o Hitler tava atrás, né, dessa parada, que era energia vril, né? Que, tipo, cara, a gente tá começando agora a dar ré nos foguetes. Dá ré em foguete, cara. Então, te imagina, né, velho? Eu não sei. Só voltando aqui um pouco pra essa parada dos Anunnaki. Imagina, se os caras vieram pra cá em naves, né? As Vimanas são dos indianos, né? Os indianos. E os indianos também são foda, cara. Uma puta cultura legal pra você estudar, porque eles são tão antigos quanto os sumérios, né? E aí, só que eles são os Vedas, né? Os Vedas, né? Era dos Vedas. Os Vedas. Essa Vimana era justamente um objeto que vinha do céu e que rolava uma treta entre deuses, tipo, absurda, assim. Eles guerreavam. A história teve uma guerra que nuclear, dominava, né? quem que dominava. E era treta de, soltar míssil, sei lá. E era uma treta absurda, assim. Absurda. E nessa tinham as Vimanas que eles contam, tem escritos 3.000 anos antes de Cristo. Dessas Vimanas. E o Rafa levantou uma parada legal, né? Dessas quimeras, né? Que vieram os Néfilins e na verdade, os anjos caídos, segundo a interpretação de quem vai mais por essa linha dos Anunnaki, da Suméria, eles são os próprios Anunnakis, tá ligado? Que eram esse cara aí, Enlil, o Enki. Eles não vieram 2 caras, vieram vários caras, vieram uma tropa dos caras. E, segundo os livros, mesmo, eles trouxeram uma raça inferior com eles, que eram os Igigis, que eram uns serizinhos bem pequenininhos, que era escravo mesmo. Eles vieram atrás de ouro, que aqui eles mapearam aqui, acharam que tinha muito ouro e falaram, mano, é lá mesmo que a gente vai conseguir, que esse ouro, eles, não sei se eles tratavam, se era um ouro monoatômico que eles tinham que... Mas a palavra é essa, geralmente tudo que é estudo aí, eles falam que era ouro monoatômico, que não sei se eles pulverizavam, o que eles faziam na atmosfera, que era uma coisa que ajudava a curar. E aí esses seres, quando vieram pra cá, puta, imagina os caras falando, mano, vamos minerar essas pedras, essas montanhas, não sei o quê, e 200 mil bichinhos lá minerando. Só que os caras falaram, mano, isso aí é cansativo demais. Precisa de ajuda. Tipo, mano, exaustão, vamos morrer aqui. E se rebelaram. Nessa que eles se rebelaram, os caras foram obrigados a dizimar os seres, né, porque eles eram superiores. E aí eles ficaram sem mão de obra pra minerar. Aí que eu quero entrar numa linha. A gente até hoje usa ouro, anel, corrente, os reis. Você vê a história toda humana, né, cara? A conquista, a briga, invasão, o próprio Brasil, né? Era Brasil ouro pra caralho, Brasil que os portugueses vieram, levaram ouro. Justamente. E o ouro, né, cara? Você fala, tudo bem, mas o que é o ouro? É por estética, por ostentação, luxúria, status? Por muito tempo e sei lá... Cara, era o Bitcoin hoje, na verdade, o ouro não perdeu, né? O único que não perde o valor, né? E só aumenta. Sim. Mas não só monetariamente, como status e beleza, e estética e vaidade, mas o ouro é o melhor metal condutor elétrico. Ele é praticamente puro, né? Fácil, ele é muito fácil de você manipular, você derrete, volta e tal, ele não perde integridade. Então, tipo, tem só esses princípios aí, eu acho que já são mais importantes do que a da vaidade, tá ligado? Que, de repente, você vê, pra esses Anunnakis, supostamente, era um outro sentido. Eles precisavam da parada meio que era meio tecnológico a parada pra eles. Enfim, cara, você vê, hoje, celular, computador, tudo tem ouro. Os chips são feitos de ouro porque o ouro, ele vai... É o melhor condutor que tem. E ele não vai oxidar, não vai perder a integridade, entendeu? Então... Por isso o ouro ele é melhor, é mais íntegro e a gente usa... Ele é muito foda por isso. Só que imagina, cara, os caras foram lá escravizados, foram dizimados e eles precisavam desse ouro e falaram, e agora? A gente não tem mão de obra. Aí que vem... que é polêmico? Eu tava falando, né? Tem a teoria do darwinismo, que é da evolução, e aí esses caras já entram mais pra história deles, que é a teoria meio que do criacionismo deles, que eles criaram o Homo sapiens, praticamente. É óbvio que, cara, é o que eu falo, é polêmico, porque a gente começa a buscar... Na ciência, durante muito tempo, e até hoje, na verdade, tem essa questão do elo perdido, que é o salto evolutivo do... Porra, acharam crânios aí do Homo erectus, o Neandertal, antes mesmo. Eu tava falando...
falei da outra vez que eu tinha esquecido o nome, hoje eu lembrei. Que eu falei, acharam na África do Sul um ser que chama Homo naledi. É o Naled. Naled? Dinaled, Naled? que era... Puta, cara, não sei... Mas são dezenas de milhares de anos atrás, era um serzinho menor também, que você falou, de nem 1,5 metro, tá ligado? Eles eram mais, assim, só que primatas, assim, mas, tipo... Eles conseguiram achar uma caverna, e era mal difícil de entrar, mas eles conseguiram entrar. Tinham 3... Níveis. São 3 câmaras, assim, de caverna. E no final delas, eles acharam lá, tipo, uma criança deles, que ela tava com o crânio, acho que fraturado, ela deve ter morrido ou caiu de uma árvore, não sei o quê. Só que, assim, você vê que dezenas de milhares de anos, tipo, o que aconteceu? Eles acharam ali que ele tinha uma pedrinha, que era tipo uma pedrinha meio lascada, afiada, né? Que ele devia ser o acessório dele. Só que ele tava, tipo, foi feito ali uma cerimônia, tipo, de fúnebre ali, tipo, fizeram meio que sabe, vamos Um velório, enterrar né? ele aqui, Um velório. exato. E, tipo, você fala, mano, esse comportamento de você não simplesmente abandonar um parente, o seu ente ali, porque na época era muito mais selvagem, então havia um animal, um tigre dente de sabre, sei lá, Que cortava a pessoa. então, e eles já tinham esse cuidado. Só tô trazendo isso porque é muito antigo e você vê esses... É um tipo de sabedoria, né? É um cuidado mesmo, sabe? Uma coisa humana, tá ligado? Enfim, passado isso, jogando pra Suméria, pô, os caras, cara, eles foram tentar criar um ser que fosse subserviente, inteligente e tivesse habilidades ali manuais e tal. Eles falaram, cara, a gente tem que criar alguém parecido com a gente, que possa nos entender e tal. E aí começou a brisa das tentativas. Por isso que eu falo, que você falou dessas figuras, né? A gente tava falando aqui, tem as quimeras, né? Que é bicho com homem, bicho com outro bicho, minotauro, cabeça de águia, corpo de leão. Isso seria, no caso, das experiências pra tentar chegar no ser humano. Segundo essa teoria, seria essas experiências. E aí... Que essas figuras, vamos dizer que existiram, sim. Esses gigantes mesmo, tipo, que eles tentaram, uns saíram meio ciclope, então tinha essas paradas dos Néfilis, né, que eles eram meio estranhão, grandão, uns peludão. Nessas representações sumérias mesmo, tem uns diferentes, uns cara meio estranho, com cabeça com chifre, um cara meio com pé de boi, sei lá, mas é os cara grandão. E aí a história que eles conseguiram criar o primeiro Homo sapien, tá ligado? Que eles fizeram várias tentativas. Adão? Justamente, eu ia chegar aí. Acho que o próprio Golias falaram que era um filho de Nefilim. Um Nephilim? É Nephilim ou Nefilins, mano? Cara, pode falar. Eu Nephilim, não sei, foda-se. eu não sou... Eu sou o na verdade. Pela altura, Pode falar Nephilim, né? então. Mas, Vamos enfim. mandar pro professor Pasquale. E Pasquale responde.